Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje nesse webinar. A gente levantou esse tema, né, que é um tema que a gente tem falado muito ultimamente, dessa parte microbiológica do solo, né? A gente queria entender um pouquinho mais desse tema, por isso a gente convidou a Aline, que é pesquisadora nesse tema aqui da Universidade Federal de Lavras. E a gente queria entender mesmo como que está esses índices, como que está no café, o que que são esses índices, para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre isso. Então, Aline, gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite, estar dividindo esse conhecimento aqui com a gente. E eu vou descompartilhar a tela, você pode ficar à vontade para compartilhar a sua tela. Nós vamos ter a apresentação da Aline e, posteriormente, a gente vai abrir para as perguntas. Então, vocês podem ir mandando ao longo da palestra, nessa caixinha que fica aí embaixo, QIA, podem clicar nela e ir mandando as perguntas para a gente, tá bom? No mais, desejo ótima palestra. A Aline pode ficar à vontade. Olá, gente, boa noite. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Larissa, você me dá esse feed, por favor. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês nessa noite fria de inverno, né? Nesse momento, assim. E quero muito agradecer a todos que estão aqui participando. Acho que compartilhar esse momento com vocês é muito bom. E quero agradecer em especial a Reagro Café e o 3R Lab pelo convite para poder partilhar um pouco sobre esse assunto que é tão interessante, né? Então, vamos lá conhecer um pouco mais sobre essa qualidade microbiológica do solo, dessa importância dessa qualidade microbiológica do solo, né? Eu sou a Aline Oliveira Silva, sou engenheira agrônoma, doutora em ciência do solo, com especialidade em microbiologia do solo. Para começar o nosso intuito da nossa conversa, a gente vai trazer uma coisa que para vocês é muito sabido, né? Que é essas projeções da produção de café. Vocês estão colaborando com o aumento dessa produtividade ao longo dessa próxima década. Então, vai ter um aumento significativo na produção de 10 milhões de sacas. Mas quando a gente olha para esse mesmo gráfico em função da área de produção ocupada, observamos que não serão inseridos mais solos, e sim até uma redução. E o que leva a esse ambiente produtivo em que eu tenho mais produção e não ocupo tanta área? Solos mais saudáveis. Então, a qualidade do solo vai interferir de maneira importante nesse processo, trazendo uma maior qualidade para aumentar a produção. Mas aí eu faço aquela pergunta simples: o que é um solo, né? O solo, perguntar o que é solo até parece brincadeira, porque todo mundo já viu, já tocou, já pôs o pé na terra. E sabe o que é o solo? Sabe que o solo é aquele ambiente onde há a produção de alimentos, é aquele ambiente em que as raízes se fixam, as plantas crescem, é ele que supre as plantas de nutrientes, armazena água, filtra a água, regula a emissão de gases, e é o habitat da maior diversidade no planeta Terra. Então, esse ambiente é um ambiente extremamente diverso, extremamente ativo. O solo é vivo, o solo é um ambiente vivo. Por ser um ambiente vivo, é que a gente às vezes ignora e só pensa nele como uma estrutura física sólida, composta por sólidos minerais, né, argila, areia, silt, espaços porosos ocupados por água e ar, mas não, ele também tem aquela fraçãozinha da matéria orgânica. E dessa fração de matéria orgânica tem a fração que é viva. E essa fração viva da matéria orgânica é representada por 70% por micro-organismos e mais 20% de raízes e 10% de macrofauna, que representa aqueles insetos que estão no solo, aranhas que estão no solo, minhocas que estão no solo, mas esses 70% é o que chama a atenção, porque são esses micro-organismos, são a parte viva desse solo e são os responsáveis pelo maquinário de funcionamento desse solo, porque uma vez que para realizar todas essas funções, é necessário que esse solo esteja habilitado para isso, né? Então, se o solo é vivo,
tudo que é vivo tem memórias, guarda as recordações daquilo pelo qual passou. Para acessar essas memórias, é importante que a gente tenha acesso a essas memórias para a gente poder direcionar e modular quais são as decisões futuras a serem seguidas no manejo desse solo. Afinal de contas, pensando na construção de um ambiente produtivo, então veja só que o solo ele passa a ser também um trabalhador nesse nosso ambiente, né? E para ter acesso a essas memórias, é importante a gente avaliar a qualidade do solo. Ela é a forma de avaliarmos essas memórias nesse solo, né? Então, a qualidade do solo, ela é basicamente organizada em função dos atributos do solo. Então, as características físicas, químicas e biológicas do solo, elas são a base para a avaliação da qualidade desse solo. E a qualidade do solo, ela pode ser definida, é uma definição bem antiga, mas extremamente usual, é uma definição sacramentada, como a capacidade do solo funcionar para o ecossistema, para garantir a sustentabilidade de produção vegetal e animal, para manter a qualidade ambiental e para promover a saúde humana e dos animais e dos vegetais. Então, vejam só o quanto é importante a qualidade do solo, porque é ela que garante uma produção sustentável, respeitando o ambiente produtivo, trazendo qualidade não só para o produto, mas também para o produtor. E como a gente pode avaliar essa qualidade, né? Porque é interessante pensar que, se tem uma qualidade, ela deve ser avaliada. A forma que a gente utiliza para avaliar a qualidade do solo é por meio de indicadores. Indicadores esses que são atributos que podem ser quantificados e que refletem essa qualidade, tanto em termos de produção quanto em termos de qualidade ambiental. Eles são classificados como atributos físicos, químicos e biológicos. E eles têm características que são bem interessantes, características essas que definem um indicador. São a precisão, então esses indicadores precisam ser precisos, né? Eles têm que ter precisão analítica, eles precisam ser coerentes. Então, se eu aplico aqui em Minas Gerais ou eu aplico lá no Rio Grande do Sul, eles devem ter a mesma sensibilidade em apresentar. Então, a coerência e a sensibilidade desses indicadores, eles precisam ser sensíveis ao manejo que nós praticamos no solo, aplicamos ao solo, e precisam ser de simples determinação, porque eles não podem ser complexos, têm que ser fáceis de entender e reprodutíveis. Então, tem que ser indicadores que possam ser utilizados e aplicados em outros momentos. Nesse enfoque, quanto à questão dos indicadores, há um destaque para os indicadores microbiológicos, esses que a gente veio aqui ouvir falar um pouquinho mais sobre eles, né? Ou simplesmente os bioindicadores, que é uma forma carinhosa, né? Uma forma simples de falar sobre eles. Então, por que esses bioindicadores se destacam como indicadores de qualidade do solo? Porque eles são capazes de representar os aspectos do ecossistema, uma vez que os bioindicadores são ligados à maquinaria funcional do solo, né? A esses organismos vivos que estão atuando no solo, apresentam respostas rápidas às alterações no manejo do solo, são simples de compreender e baratos de serem determinados. Então, isso é muito interessante porque essa aplicação desses indicadores. Aí, quais os principais indicadores microbiológicos que nós temos? Então, de maneira geral, nós temos indicadores relacionados à biomassa microbiana, que seria a quantificação massa-peso, a massa de carbono que faz parte das células microbianas, então a gente consegue quantificar quanto que é. A respiração basal, que é a atividade metabólica, né, a liberação de CO2 da respiração microbiana. As atividades das enzimas, que são um componente muito interessante, e a diversidade, então a composição desses micro-organismos, quem são esses organismos e o que eles estão fazendo.
É muito interessante pensar que existe essa gama de indicadores, mas existem entre eles aqueles que são os mais sensíveis, né? Aí a gente vai descobrir esses mais sensíveis a partir de exemplos práticos, porque quais são as vantagens reais de estar aplicando um indicador biológico no nosso solo, né? De podermos estar avaliando esses indicadores. Então, como um exemplo prático, tem aqui esse experimento que foi desenvolvido, é um experimento de longa duração, inclusive ele ainda continua, desenvolvido pela Embrapa, lá no Mato Grosso, em Tiquira, em que eles fizeram vários tratamentos. E aqui eu trago um recorte desse experimento, que são os dois tratamentos. Um que é o soja pousio e o outro que é o soja braquiária. Quando você olha para esse tratamento, e aqui, principalmente nessa foto, não há tanta diferença entre as plantas de soja e a produtividade é relativamente igual, porque elas, 61 e 64 sacas não tem tanta diferença, pode ter sido uma diferença pontual. Quando a gente olha para a análise química desse solo, também não conseguimos ver diferença entre esses dois tratamentos. Mas quando a gente avalia a fertilidade biológica, né, faz a análise biológica desse solo, a gente já consegue ver umas diferenças, inclusive, muito significativas. Esses dois nomes estranhos aqui são de duas enzimas do solo, a beta-glucosidase e a ariosulfatase. A beta-glucosidase é uma enzima-chave no ciclo do carbono. Já a ariosulfatase é uma enzima-chave no ciclo do enxofre. E elas já apontam diferenças muito significativas nesses tratamentos, onde o soja braquiária é 4 vezes maior ou 8 vezes maior, né? Dependendo da enzima que você está avaliando. O que isso indica, né? No ano seguinte de cultivo, aquelas avaliações tinham sido com 5 anos de cultivo. Agora, no 6º ano de cultivo, teve um veranico. E esse veranico levou a modificações extremas na produtividade dessas duas áreas, em que a soja pousio teve uma produtividade de 29 sacas por hectare, já a soja braquiária 59, 30 sacas de diferença na produtividade, o que é muito significativo. E o que a gente vê é que nenhum indicador, nem mesmo a produtividade, estava prevendo que iria acontecer. Já a avaliação da biologia do solo, né, através dessas duas enzimas, a beta-glucosidase e a ariosulfatase, já estavam apontando para essa direção, já estavam mostrando que essa área soja pousio, ela tinha algo de diferente da soja braquiária. Então, ele já estava contando o histórico de manejo, já estava trazendo memórias que apontavam uma direção de que haveria um ponto de ruptura em que haveria essa diferença nessa produtividade. E essa diferença, esse impacto desse veranico foi tão grande que mesmo em avaliações a posteriori, né, porque ainda continua esse experimento, essa soja pousio nunca mais se equiparou à produtividade que tem nesse consórcio soja braquiária. Mas eu falei dessas enzimas de nome tão estranhos, né? Beta-glucosidase, ariosulfatase. O que são essas enzimas? As enzimas, elas são partículas, são proteínas ativas que são liberadas por células vivas no solo. As enzimas são moléculas comuns a todos os organismos vivos e até aos vírus. Nós temos várias enzimas. Elas são catalisadores biológicos. Então, por serem catalisadores, elas são aceleradores de processos. Sem a presença da enzima, uma certa função demoraria muito mais, chegariam a anos para ser realizada. Para você ter noção o quanto a enzima é importante, imagine só o seu organismo. Então, vocês já ouviram falar, ou tem, né, problemas com lactose, né? Então, quem tem problemas com a ingestão de lactose é porque não tem a enzima lactase, que é a enzima que faz a quebra desse açúcar do leite. Então, quem tem problemas com a ingestão de lactose, por não produzir essa enzima, o que é que acontece? Vai ter problemas de digestão, vai ter gases, ou vai ter até problemas de diarreia,
porque não consegue fazer a digestão correta desse açúcar. Então, isso é muito interessante, porque se ela é um catalisador e ela é tão importante, a presença das enzimas, imagine o que elas podem fazer no solo, onde é um ambiente extremamente ativo e que é necessário a presença dessa enzima para acelerar e facilitar os processos de ciclagem de nutrientes, né? Então, como eu falei, a beta-glucosidase é uma enzima no fator-chave no processo da ciclagem de carbono e a arilsulfatase é fator-chave no ciclo do enxofre. Então, eles fazem parte da ciclagem desses elementos, e isso é muito interessante porque é a função dessas enzimas na decomposição. E para compreender as funções, né, vendo toda essa compreensão dessas funções importantes, da sensibilidade dos atributos biológicos, em descrever as mudanças, em prever, inclusive, o que vai acontecer com o solo, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia para avaliação da qualidade e da saúde do solo, porque a qualidade do solo ela pode ser entendida também como a saúde do seu solo. Então, para isso foi desenvolvida a tecnologia BioAS, que é a tecnologia de bioanálise do solo, que ela é uma aliada do agricultor para a avaliação da sustentabilidade agrícola. Porque nós já comumente temos a avaliação dos atributos químicos e dos atributos físicos do seu solo. Mas é interessante que esse componente biológico, né, lembrando que é um triângulozinho que equilibra a qualidade, precisa ser avaliado esses atributos. E nada mais interessante do que trazer a utilização de indicadores que sejam tão sensíveis para essa avaliação. Para isso, a Embrapa desenvolveu, foi mais de 20 anos de pesquisa para encontrar e conseguir desenvolver essa tecnologia que agrega os parâmetros biológicos, né, da maquinária biológica do solo, às avaliações químicas da fertilidade do solo, né? Então, a incorporação da avaliação das enzimas arilsulfatase e beta-glucosidase se torna um fator-chave para que o agricultor brasileiro consiga avaliar a qualidade do seu solo, né? Então, quando nós pensamos nessa questão da avaliação da qualidade do solo, o principal argumento para validação da utilização dessas enzimas é o mesmo daquele que utilizam para a validação das tabelas que consideram os níveis de interpretação para a fertilidade do solo, ou seja, a produtividade esperada. Então, para isso, esses pesquisadores fizeram anos e anos de pesquisa correlacionando a produtividade, né, a produtividade relativa acumulada, com as atividades dessas enzimas. Então, a gente pode ver que a produção, ela se relaciona, né, a produção de grãos se relaciona muito bem com a atividade dessas enzimas. É uma relação de ganho-ganho, onde o aumento das atividades da beta-glucosidase e da arilsulfatase representam ganhos na produção. E isso é muito interessante, porque além de guardar a memória do solo, essas enzimas elas também nos auxiliam a prever as estimativas de produção e produtividade. E isso é muitíssimo interessante. Nesse intuito, foram feitos tabelas de interpretação. Aqui, interpretação para o pH do solo, em que a gente tem os valores de pH e com esses valores de pH, a gente consegue ter uma interpretação dos níveis. E, a partir das classes de interpretações dos bioindicadores, também foi possível ter esses níveis. Esses níveis dessas atividades da beta-glucosidase e da arilsulfatase, que vão baixo, moderado, adequado, e a partir dessa classe de interpretação, a gente consegue ver onde está a sua atividade, né? Com isso, nós temos uma tecnologia que já é muito interessante, mas a tecnologia BioAS também traz outra importante função, que é a capacidade de avaliar as funções que o solo executa. Então, o solo, com as suas funções, é muito importante poder avaliar elas. E quais são as funções que essa tecnologia consegue avaliar, né?
são três importantes funções do solo. A função de ciclar nutrientes, ou seja, a capacidade que o solo tem em decompor, em reciclar o material nele adicionado. A função de armazenar nutrientes, então é a capacidade do solo armazenar nutrientes na matéria orgânica, na CTC, e a capacidade de suprir nutrientes. Então, é o fornecimento de nutrientes para que a planta precise, é fornecer esse nutriente para a absorção pelas raízes. Então, são essas funções muito importantes para o desenvolvimento das plantas, né? E essas funções, elas também estão relacionadas com a produtividade. Então, quando compara-se, né, quando faz essas comparações entre a produção relativa de grãos mais a ciclagem de nutrientes, conseguiu observar com a ciclagem de nutrientes, com a função de armazenar e a função de suprir nutrientes, observou relações extremamente positivas, mostrando que avaliações dessas funções são extremamente interessantes e importantes para a quantificação da produtividade. E isso gera uma noção muito grande da compreensão da qualidade desse solo, uma compreensão muito maior do que o solo pode estar fornecendo, né? Os índices de qualidade do solo são valores que podemos enquadrar essa qualidade. A tecnologia BIOS, ela cria a interpretação por meio da junção do índice químico, da qualidade química do solo, com o índice de qualidade biológica, o que vai nos dar o índice de qualidade FertiBio, né? O índice de qualidade de fertilidade de biologia desse solo, em que essa compreensão desse índice como uma função do solo, mas também como uma avaliação de um parâmetro que nos dá uma noção da produção, do que esperar da nossa área produtiva. Com isso, nós vamos ter acesso a valores interpretativos que vão de 0 a 1. Valores fáceis de entender e de compreender, porque quanto mais próximo de 0, menor será essa atividade. Quanto mais próximo de 1, maior será essa qualidade desse solo. E isso é muito interessante, porque permite uma fácil interpretação, né? Então, a gente tem, resumidamente, que o índice de qualidade do solo, ele pode ser dividido quanto aos índices de qualidade biológica e química, que avaliam as funções de ciclar nutrientes, armazenar nutrientes e suprir nutrientes. Com isso, geram-se algumas perguntas, né? O que avaliar, como avaliar, quando avaliar e como interpretar o que foi avaliado, né? A avaliação desse índice de qualidade do solo é por meio de uma coleta de solo muito semelhante à coleta para fertilidade. A diferença é que, em vez de ser na camada de 0 a 20 centímetros, faz uma camada um pouco menor, de 0 a 10 centímetros, para contemplar aquela área do solo em que tem a maior atividade de raízes. Quando avaliar? Após a colheita dos grãos, no final do período chuvoso. Então, colheu, coleta o solo, ele manda para análise. Igual se faz com a análise de fertilidade, não mudando. Por isso a incorporação da ideia da análise de FertiBio, né? Fertilidade e biologia do solo. O nosso parceiro, né, que está aqui proporcionando esse evento hoje, o 3R Lab, ele está fazendo treinamento junto com a Embrapa para estar habilitado a realizar essas análises no solo. Então, logo mais, né, no início de 2022, o 3R Lab vai estar fazendo essas análises da BIOS e vai ser muito, muito interessante, porque vai aproximar essa tecnologia mais da gente aqui que está na região. E como interpretar o que foi avaliado, né? Isso é muito importante. Aí o produtor faz a coleta do solo, encaminha para o laboratório vai realizar as análises, e após a realização dessas análises, esse laboratório vai fornecer esses dados brutos para a Embrapa. E a Embrapa, no que eles chamam de
módulo IQS, módulo de interpretação da qualidade do solo, eles vão fazer a interpretação e vão gerar esse laudo. E é muito interessante pensar que esse laudo da BIOS, ele não é um laudo igual ao laudo de química do solo. Isso é muito interessante porque aqui é um exemplo de um laudo de fertilidade, né? Um laudo simples, que traz pH, CTC, as bases. E esse é um laudo da BIOS, que além de contemplar as atividades das enzimas aril, sulfatase, beta-glicosidase, os índices de qualidade do solo e as funções da ciclagem, armazenamento e suprimento, ele também vem com cores. E o que são essas cores, né? Essas cores são as classes de interpretação do solo, que variam de 0 a 1. E essas classes de interpretação enquadram o seu solo em valores de muito baixo a muito alto. E isso é muito interessante, porque a gente passa a ter uma visualização dos seus resultados só de bater o olho. Então, quanto mais verdinho for, melhor é a qualidade do seu solo. E isso é muito bacana, facilita a interpretação. Com isso, resumidamente pensando, essa tecnologia BIOS, ela veio para nos favorecer a interpretação daquilo que a qualidade do solo traz. Então, trazer essas funções do solo e essa representação de que quanto maior a qualidade do solo, maior serão seus ganhos produtivos. E isso é extremamente importante porque traz informações que agregam ao produtor para ele entender a complexidade do seu solo de uma maneira muito mais simples e dando respostas e direcionando sobre aquelas menores que o seu solo tem. Até então, eu falei muito de grãos, a tecnologia de grãos, produção de grãos, cerrado, soja e o café. Como é que estamos no café, que é nosso interesse principal? A fase 4 do projeto de indicadores de qualidade do solo vai trazer essas planilhas, né, essas tabelas de interpretação para o café. Hoje, nós ainda não temos a disponibilidade dessas tabelas pela Embrapa, então ainda está em passo de formação e logo mais a gente vai poder estar recebendo esses dados para o café. Agora nos resta aprender o que é essa tecnologia e aguardar, mas o café logo chegará. Mas nós temos muitas pesquisas que falam sobre índices de qualidade do solo no café. E isso é muito interessante, porque nos apontam certas direções. O nosso solo já está contando histórias e já tem muitas histórias para ser contada, né? Então, vejam só, aqui tem um exemplo de um experimento que foi conduzido lá em Patrocínio, em que ele avaliou a produtividade de 3 diferentes cultivares, né? A Rubi, a Catuai 144 e a Catuai 99, e as atividades dessas duas enzimas chaves, que são essas enzimas de nome estranho e que a gente tanto ouviu falar delas hoje, né? A beta-glucosidase e a arisfatase. É muito interessante observar que a variedade que teve maior produtividade também foi a que apresentou a maior atividade dessas enzimas, destacando mais uma vez a função dessas enzimas em demonstrar o aumento da qualidade do solo e o aumento da produtividade. Isso é muito bom porque aponta elas como um indicador sensível também para áreas de café. Já seguindo para outro exemplo, em que esse tem um exemplo é a aplicação de doses de gesso em café produzido lá em São Roque de Minas, foi avaliado que na dose maior da aplicação de gesso foi obtida a maior produtividade. E nessa mesma dose também foi a que teve a maior atividade de FDA. E o que é esse FDA? FDA é um tipo de enzima também, é uma forma de avaliação de todas as enzimas do solo. É bem interessante e já mostramos mais uma vez esse indicativo de quanto maior a produtividade, maior a atividade da enzima, ou na verdade o contrário, a enzima vai estar sendo sensível para te mostrar o aumento na produtividade.
Aí aqui esse é um exemplo lá em Santo Antônio do Jardim, em São Paulo, em que ele avalia diferentes tipos de cultivo de café. E ele avalia um monocultivo, né, sem presença de nenhuma planta na entrelinha, um cultivo em que tem o plantio de braquiárias na entrelinha, então mantendo sempre a entrelinha coberta, e um outro tipo de cultivo, que é o cultivo que mantém a entrelinha coberta com braquiária também, mas em consórcio com plantas arbóreas, para o sombreamento do café, né? E muito interessante os resultados que eles obtiveram é que a área que estava com braquiária na entrelinha e sob cobertura de espécies arbóreas foi o que apresentou a maior biomassa microbiana. E, nossa, como isso é interessante, porque se a biomassa microbiana representa toda a massa de micro-organismos vivos no solo, e esses micro-organismos também são responsáveis pela liberação dessas enzimas no solo, isso me mostra que esse solo tem uma atividade enzimática ativa e que vai resultar em aumentos de produtividade. Isso é muito interessante. Mostra que pequenas alternativas de mudança do manejo podem acrescentar qualidade ao solo. Nesse outro aqui experimento, esse já conduzido lá na Colômbia, né? Ele traz a avaliação da beta-glucosidase e a gente consegue ver a diferença entre dois sistemas de manejo. Um sistema convencional, com um sistema de plantio sem presença de plantas na entrelinha, e um sistema de manejo ecológico com presença de plantas de cobertura na entrelinha. E a gente já consegue ver essa sensibilidade da enzima em mostrar essa diferença. Nossa, que o manejo com a presença de plantas de cobertura na entrelinha foi o que levou ao aumento da atividade dessa beta-glucosidase, o que vai impulsionar o aumento da produção dessas plantas. Já aqui, esse exemplo lá de Viçosa é bem interessante porque ele está avaliando a fertilização durante 5 anos, né, utilizando adubação verde e aplicação de composto, simultaneamente. E o que eles conseguiram obter é que quando se tinha a aplicação é esse empreito, a aplicação do adubo verde com o composto, conseguiu ter a maior CTC no solo e conseguiu ter mais matéria orgânica nesse solo, o que é muito interessante, porque já mostra aquela função de armazenar, né, de suprir nutrientes no solo, de estar armazenando os nutrientes no solo, o que vai impulsionar em aumentos de produtividade, em que vai indicar um aumento na qualidade desse solo, né? Seguindo em frente com os nossos exemplos, aqui a gente traz uma avaliação em função do que é, né, um quadro resumo do que impulsiona o impacto do manejo nos serviços ecossistêmicos em áreas com cultivo de café. Então, esses autores, né, esses pesquisadores, observaram que o aumento na diversidade de plantas é impulsionado pelo aumento das práticas do manejo conservacionista, né? Então, quanto mais conservacionistas são as nossas práticas de manejo, a diversidade de plantas, né, com o aumento da diversidade de plantas, a gente vai conservar mais solo. E o aumento da diversidade de plantas é um indicativo do aumento da qualidade biológica desse solo, o que é muito interessante porque como é que nós conseguimos ter num cultivo de café um aumento de diversidade de plantas? É a utilização de mix de sementes na plantio da entrelinha, é a manutenção da cobertura dos solos, não deixar a entrelinha com as ruas vazias, principalmente quando a gente está fazendo o cultivo em áreas montanhosas. Então, é você estimular o seu solo, né, o seu trabalhador mais importante, a ter atividade, a estar com qualidade. Porque o que é muito interessante ter desse registro é que o solo, ele para se formar 1 centímetro de solo, só para vocês terem noção, é necessário que haja um tempo muito grande. Então, para formar 1 centímetro de solo numa superfície em ambientes tropicais, gasta-se em torno de 300, 400 anos. 1 centímetro de solo, que para perdê-lo é muito fácil. Então, manejos que aumentem a qualidade do solo são super interessantes, porque conservar solo é muito importante. É o nosso maior trabalhador na área agrícola, ele está lá, né,
chuva, sol, ele está lá com a sua planta, dando todo o apoio e suporte para o crescimento dela. Então, é muito importante a gente cuidar bem desse solo. A qualidade desse solo é tão importante porque ele precisa nos contar boas histórias, né? Ele precisa ter boas memórias. Então, é isso que fortalece mais, cada vez mais, essa interação que tem entre os pesquisadores e a sociedade, a fim de desenvolver tecnologias que possam ser aplicadas por todos, e a aplicação dessas tecnologias sejam sempre voltadas para aquilo que a sociedade mais precisa, que o produtor mais precisa. E eu acredito que essa tecnologia de avaliação da qualidade do solo seja uma dessas novas tecnologias que vão estar contribuindo e ajudando o produtor, né? Aqui eu digo a vocês que quem quiser que teve curiosidade, quiser saber mais sobre a tecnologia BioAS, acesse o site da Embrapa, lá tem muita informação a esse respeito. Se quiser tirar dúvidas nesse momento agora, eu vou estar aqui para responder todas as perguntas e, querendo, podem entrar em contato comigo a posteriori, aqui está meu e-mail. E só tenho a agradecer a vocês por essa atenção, né? Porque eu sei que está muito difícil, acho que a minha internet hoje não estava tão boa, espero que todos tenham conseguido acompanhar. Muito obrigada à Reagro, novamente, ao 3R Lab, por essa oportunidade de poder estar falando com vocês, e só tenho a agradecer. Obrigada, Aline. A gente tem bastante pergunta aqui, a gente já vai fazer para você, falando um pouquinho mais sobre o que influencia esses índices. Eu só vou convidar, pessoal, um minutinho enquanto a Aline dá uma respirada, a Camila e o Marcos, só para eles darem uma palavrinha com vocês e já volto com as dúvidas. Nesse período, quem tiver mais dúvida, pode ir mandando ali na caixinha do QIA também, que a gente já vai responder. Boa noite, pessoal. A Aline falou aí de um tema muito interessante, né? Um tema necessário hoje. Eu vou falar um pouquinho aqui do Reagro e os nossos cursos da área do café, tá? O Grupo Reagro, ele é composto aí por 6 empresas. Nós fomos fundados aí com a consultoria lá em 2002 e entendendo aí as dores e as necessidades dos nossos clientes, surgiu o braço do ensino e para ajudar aí toda a necessidade dos nossos clientes, que a gente vê que a gente sente as dores deles aí, porque a gente está no campo todos os dias, né? Então, hoje o Reagro Ensino, ele é uma faculdade certificada pelo MEC, e nós temos também o IDEAGRE, que é uma empresa que trata aí da gestão de dados na pecuária, tanto de leite quanto de corte. Temos o 3R Lab, que o Marcos vai falar um pouquinho depois. O Reagro Pesquisa, que ele valida aí, né, tudo que a consultoria faz, que a gente vê a necessidade aí. Nós temos o Reagro Pesquisa e a Biomip, que é a nossa empresa aí de produtos biológicos. Pode passar, Larissa. E no nosso setor aqui de ensino do café, nós temos esses 3 cursos. A pós-graduação de gestão do agronegócio, que ela é um curso aí que nós estamos aí na reta final dele, com as últimas vagas. Ela vai começar agora no dia 27/7. Essa pós, ela te deixa aí com o título de especialista em agronegócio, e nós estamos trabalhando ela com 2 ênfases, ou para tornar aí um especialista na gestão financeira e administrativa, ou também na especialidade aí de uma gestão comercial, tá? Nós temos aí nosso carro-chefe do café, que é o curso de gestão da cafeicultura. Esse curso, nós já tivemos aí mais de 500 alunos nesse curso. Nós vamos falar desde o preparo e abertura de áreas até a colheita, tá? Ele é um curso bem amplo, a gente fala aí da parte de gestão. E devido à nossa demanda, nossos alunos pedindo, nós estamos aí com esse lançamento, que é o curso de colheita e pós-colheita, né? Então, vamos tratar aí das especialidades da colheita, vamos falar
dos tipos de pós-colheita, né? A fermentação, as bebidas especiais. E ele é um curso extremamente atual, é, super novo. As aulas aí estão em gravação para a gente chegar aí em agosto com o conteúdo mais atualizado possível para vocês. Na área do café, nós temos esses 3 cursos. Nós estamos com a condição especial para todo mundo que está aqui nesse webinar, tá? Então, se você tem interesse em algum desses cursos, pode entrar em contato comigo nesse telefone que está aqui, tá? E vai ser um prazer poder atender todos vocês. E se vocês verem que faz sentido algum desses cursos, pode entrar em contato, tá bom? Obrigada, Camila. Por nada, gente. O Marcos está aqui com a gente também. Boa noite, pessoal. Todos me escutam bem? Primeiramente, agradecer a Aline pela excelente palestra, excelente treinamento. Como a Aline também já adiantou, logo em breve estaremos com novidades aí para todos os nossos clientes, parceiros. Estamos trabalhando a todo vapor para trazer essas novidades para vocês. Hoje, o 3R Lab já realiza análise de silagem, solos, minerais, rações, calcário, gesso, feno, pré-secado, água, folhas, cama de composto e fertilizantes. A nossa novidade sempre, logo em breve vamos estar trazendo com qualidade e agilidade, como sempre trazemos todos os nossos laudos. Eu peço também que acompanhem nas nossas mídias, tanto no Instagram, no Facebook e no YouTube, que a gente sempre coloca as nossas novidades, assuntos relacionados ao agro. Meu contato também está aí, quem quiser, tiver alguma dúvida, eu estarei à disposição, estarei de plantão agora, hoje, pelo 35 99964 2392. Mais uma vez, muito obrigado a todos, quem precisar, tiver alguma dúvida a respeito do laboratório, é só chamar que eu estou à disposição. Obrigada, Marcos. Então, vamos lá, pessoal, para as perguntas, né? Tem bastante pergunta aqui para a Aline. Em relação a essas enzimas. Tem uma, Aline, que já vou dar início aqui. Pediram para você só repetir quais são as funções daquelas 2 enzimas citadas, que às vezes teve mais gente que perdeu, as 2 principais. Sim, essas enzimas principais, que são essas enzimas que foram selecionadas para compor a tecnologia BioAS, é a enzima ariosulfatase e a enzima beta-glucosidase. A ariosulfatase, ela é uma enzima do ciclo do enxofre. Então, imaginem só que existem ciclos específicos para cada elemento no solo. Existem ciclos dos metais, existe ciclo do cálcio, do nitrogênio, e no ciclo do enxofre, existem várias etapas da decomposição e mineralização dos resíduos que são adicionados ao solo, que compõem o enxofre. E uma dessas etapas é que entra a ariosulfatase, ela faz uma quebra nesse sulfato, liberando sulfato no solo. Já a beta-glucosidase, que também é uma enzima que participa da ciclagem, só que do carbono, é uma enzima que, lá no ciclo do carbono, né, na decomposição dos materiais de carbono, então, principalmente aqueles relacionados a exudados de raízes ou a serrapilheira, né, as folhinhas no solo, ela faz uma quebra numa ligação das que compõem a molécula da celulose. Então, essas 2 enzimas, elas são cruciais para a atividade no solo, porque elas influenciam diretamente na ciclagem desses nutrientes, que são muito importantes. O carbono, ele é muito importante porque ele é o que sustenta a energia no solo, ele que alimenta os micro-organismos, e é esse carbono que é tão falado para a agricultura, porque o controle desse carbono melhora a atmosfera. O carbono é a principal o constituinte da matéria orgânica, então vai estar aumentando a matéria orgânica. E o enxofre, ele é um elemento nutriente da planta. Então, é extremamente importante ter eles em concentrações, em teores adequados no solo.
Certo, muito obrigada. Tem uma aqui que teve mais de um participante que mandou em relação a ela, em relação aos adubos químicos, né? E aí eu vou generalizar, adubo químico, gesso, calcário, se prejudica essa microbiota do solo e essas enzimas do solo, né? Não, não prejudica. A adubação é extremamente, até estimuladora da atividade microbiana. E essas enzimas, especificamente, porque existem várias enzimas que podem ser quantificadas no solo. Tem uma enzima que o nome é até bem fácil de entender qual o ciclo que ela é envolvida, que são as fosfatases, que é uma enzima do ciclo do fósforo. E ela, diferente da beta-glucosidase da ariosulfatase, ela é muito sensível às mudanças, tanto com a adição de calcário, de gesso, de adubos, mas essas duas outras enzimas, a ariosulfatase e a beta-glucosidase, não são. Elas, elas são estimuladas pela adubação, pela gessagem, calagem, mas é um estímulo em função de que a planta foi estimulada e não tem efeitos nas atividades delas, então não vai reduzir a atividade dela, não vai impactar. E isso que torna muito interessante o uso dessas duas enzimas como indicadores da qualidade do solo, principalmente para ecossistemas manejados, ecossistemas agrícolas. Muito obrigada. Tem uma também relacionada à atividade dessas enzimas, vou juntar também mais de uma. Se um inseticida e fungicida afeta a atividade dessas enzimas e também herbicidas, se tem ação dos herbicidas nessas enzimas. Não, eles não vão atingir. Inclusive, quando a gente está pensando isso pensando mais nas etapas de pesquisa. Quando você está pesquisando uma molécula inseticida, herbicida, fungicida, para lançar no mercado, é interessante a avaliação da permanência, o efeito que essa molécula vai ter sobre o solo e quanto tempo, né, que vai demorar a decomposição, a gente chama até de xenobióticos, e essas enzimas, elas podem ser utilizadas para a avaliação desse processo, porque essas enzimas também podem estar influenciando na decomposição dessa molécula. Porque o que a gente quer é que, aplicando o inseticida, o herbicida, o fungicida, a gente resolva aquele problema. A gente não quer que aquela molécula permaneça nos causando problema. Então, essas enzimas, elas também são sensíveis a demonstrar a decomposição desses materiais no solo, e elas não são afetadas pela aplicação deles. E caso venha a ter um reflexo, diminuiu a atividade da beta-glucosidase, então isso já pode, a anteninha do produtor já pode levantar, porque se afetou essa enzima, é porque essa prática de manejo não fez bem. E isso não é algo que os fabricantes querem. Eles só vão lançar no mercado produtos que tragam as melhorias para o que são aplicados, e não que prejudiquem o ambiente. Certo, muito obrigada. Eu uni mais de uma pergunta aqui em relação à matéria orgânica. Qual que seria a relação da matéria orgânica com essas enzimas? E se em um solo é possível a gente ter altos teores de matéria orgânica e baixos teores dessas duas enzimas? Até eu tinha visto uma das perguntas, eu acompanhei até algumas, eu não consegui terminar de ver todas essas que mandaram agora. Falando assim, mas naquele exemplo que você mostrou, a matéria orgânica já começava a mostrar diferenças entre os tratamentos. Sim, já começava a mostrar a diferença, mas qual é a questão entre a matéria orgânica e essas enzimas? É que essas enzimas fazem parte da matéria orgânica também. Então, elas são os indicativos. Só que, o que é que acontece? Até existem várias formas da interpretação desse laudo em função das funções do solo e como você considera essas funções. É que a matéria orgânica, para ser formada, ela é formada a partir de vamos pensar assim, ciclagem mesmo. Tem um resíduo, esse resíduo começa a ser decomposto e mineralizado, e parte do que é mineralizado pode ser absorvido pela planta,
pode volatilizar para o ar, pode ser lixiviado, tem várias formas de perda, e uma pequena fração vai se acumulando como matéria orgânica. Então, a enzima, ela consegue me indicar o processo antes da matéria orgânica. Então, as diferenças entre as áreas lá que tinham na matéria orgânica não foram tão grandes quanto as diferenças da enzima. Então, as diferenças das enzimas, e por elas serem o primeiro indicador, elas têm uma sensibilidade muito maior em indicar, que é quando eu falei sobre os indicadores, uma das características que eles precisam é ser sensíveis. E o fato da enzima ser sensível e poder indicar primeiro que a matéria orgânica torna ela como destaque. Mas, vejam bem, quando a gente está fazendo a avaliação da qualidade do solo, a gente precisa da interação dos fatores químicos, físicos e biológicos. E nele está a matéria orgânica, porque a matéria orgânica, ela habita bem no meio dos três. Então, quanto maior a matéria orgânica, maior a qualidade do solo. Mas eu preciso que essa matéria orgânica seja ativa. E uma forma de verificar a atividade da matéria orgânica é pelas enzimas. Certo. Muito obrigada. Tem uma aqui em relação ao café de formação. O café, por ter uma formação de matéria orgânica muito intensa, devido à ciclagem de folhas, resto de poda, o uso de plantas de cobertura vai aumentar esses parâmetros biológicos a ponto de ter reflexo na produtividade? Porque já é muito intenso, né? Resíduo de poda ali do café. Utilizar a planta de cobertura ali vai incrementar mais a ponto de refletir na produtividade do café? Sim, porque a gente vai estar tendo várias entradas de carbono, né? Então, vamos pensar assim, eu estou fazendo uma alimentação saudável. E o que é que me recomenda quando eu faço uma alimentação saudável? É que eu tenha refeições parceladas em quantidades pequenas e que sejam pratos coloridos, que tenham variedade de frutas, variedade de verduras, aí tem os carboidratos, as proteínas. Então, para eu ficar saudável, eu tenho que comer colorido, certo? Então, imagine o solo. O solo, para ele conseguir atingir os níveis maiores de qualidade, quanto mais resíduos ele tiver, mais eu estimulo a maquinária. É como se fosse assim, eu estou deixando de aproveitar a capacidade que o solo tem. O solo, por si só, ele tem muita capacidade metabólica. Então, quando eu forneço os resíduos para isso, eu estimulo. É claro que o café em formação, ele vai estar no momento, a planta, né, vai estar no momento muito delicado dela. Então, ela vai estar precisando que esse material já esteja disponível. Então, já é interessante que a enzima já esteja ativa anteriormente, esteja disponibilizando, porque essa ciclagem, ela não é no momento agora, então ela precisa ir decompondo e liberando, por isso que é importante entender que o solo tem essas funções, então você tem a função da ciclagem de nutrientes, você tem a função de armazenar esses nutrientes e você tem a função de suprir. A planta, no período de formação, ela está precisando muito da função suprir, mas se eu não tiver uma ciclagem eficiente, um armazenamento eficiente, como é que eu vou suprir? Muito obrigada. Em relação, falando nisso, né, nesse sentido ainda, existe alguma prática que tem mais impacto nessas enzimas? Por exemplo, composto, planta de cobertura, mix? Tem alguma delas que vai impactar mais nessas enzimas? Falando por conhecimento, né, de estudos, eu acho que são as alternativas que nós podemos ter são aquelas que viabilizam a maior conservação, manejos mais conservacionistas e aqueles que levam a maior produção. Então, você, como o produtor, tem experiências e tem anotado as suas produções e as alternativas. Então, você pode ter os seus experimentos montados na sua área de produção e saber quais são aqueles que te levam a maior produtividade, mas que produtividade que seja sustentável. Produtividade que dure 10 anos, 15 anos, 20 anos de produção. Então, você não quer só uma produtividade no ano que vem, você quer uma produtividade que seja sustentável.
Então, a utilização, muitas vezes, de recursos múltiplos, como, por exemplo, trazer o mix na entrelinha e também a aplicação de compostagem podem te levar a esse ganho. Então, um dos exemplos que eu mostrei foi o aumento do teor de matéria orgânica e da CTC em função da aplicação de adubação verde e de compostagem. Então, você ter esse manejo que te leve a melhorias, e assim, na qualidade do solo, um fator-chave da melhoria do solo é a compreensão de que solo coberto é solo protegido, é solo conservado, é solo que vai ter mais qualidade. E principalmente quando nós pensamos nas produções de café aqui na nossa região, que é morra acima, morra abaixo. Então, evitar perdas de solo são extremamente importantes. Mesmo que você pense assim, não, mas não teve diferença nesse primeiro ano para o meu talhão, veja que muitas vezes essa história precisa passar 3, 4, 5 anos para a gente conseguir ver a diferença. Então, você não quer ter essas perdas daqui a alguns anos, você não quer ter perdas. Então, que tal começar a conservar agora para evitar as perdas futuras? Perfeito. Muito obrigada, Aline. Tem uma pergunta aqui em relação até a um dos experimentos que você colocou. Qual que seria a relação do gesso com a enzima FDA? A relação do gesso com a enzima FDA é a mesma que teria com outras enzimas. Essa veio só como um exemplo mesmo. Por quê? Como eu disse, tem vários indicadores microbiológicos que podem ser utilizados. A BioS utiliza apenas esses dois ariosulfatases e beta-glucosidases porque precisou ser mais assertiva e eles viram que com essas duas enzimas conseguia chegar a bons resultados. Então, é assertivo e econômico. Porque se a gente for pensar em outros países, existem outros indicadores que eles são aplicados. Nos Estados na Holanda, eles usam 12 atributos para avaliar a qualidade do solo. Aqui a gente está usando só 2. Nos Estados Unidos, eles usam mais de, acho que 7 e opcional 9. Então, assim, a gente tem um ganho nisso. A FDA é um desses atributos que foram testados e poderia ter sido utilizado, sim, na formação da BioS, mas ela não apontou tantas diferenças. Esse caso, eu trouxe ela para mostrar como um balizador, que esse trabalho especificamente com gesso, ele avaliou fosfatase, FDA, respiração e biomassa microbiana. E eles não tinham avaliado a beta-glucosidase e a ariosulfatase, que seria esse exemplo mais interessante. Ele veio só como um exemplo para mostrar que as atividades microbianas no solo são, sim, responsivas ao aumento da produtividade, porque a planta que produz para cima é porque tem uma raiz muito boa, e a raiz está nesse solo, e esse solo saudável leva a maior produtividade. Muito obrigada, Aline. A gente tem uma outra aqui em relação ao revolvimento do solo. Se diminui a ação dessas enzimas? O revolvimento do solo, né? É uma coisa assim que é bem interessante essas curvas de estudo quanto à movimentação do solo, porque no momento inicial de que você revolve o solo, elas até aumentam, porque há uma maior aeração, aí os micro-organismos vão começar a fazer oxidações e vão mineralizar, mas ele vai baixando com o tempo, vai diminuindo. O revolvimento do solo, ele é importante, sim, para determinados momentos durante o cultivo. Mas cada vez mais a gente vê que é importantíssimo a manutenção de um plantio direto, de menos revolvimento, porque a gente quer que as raízes se estabeleçam, a gente quer que haja esse solo se estruturando naturalmente pela atividade dos organismos nele. Então, o revolvimento no solo, então, uma área de produção que revolve, com toda certeza ele vai, no futuro, pensando assim, produção de grãos, vou arar a terra todos os anos para plantar esse milho.
com o tempo, essa atividade acaba não sendo tão sustentável, porque os nossos ambientes, né, os nossos solos tropicais, eles não aguentam esse revolvimento constante. E isso tem muitos trabalhos que mostram a diminuição dessa enzima, e muitas vezes é uma diminuição muito rápida, que a curva desce de maneira assim, parece estar fazendo uma rasante, de tanto que diminui a atividade dessas enzimas. Certo. O bom é que no café a gente não precisa desse revolvimento sempre, né? A gente faz um preparo bom no início e aí pode manter mais. Mas como eu disse, revolvimento ele é importante no momento correto. Não, aí saiu do momento correto, você já desconfia. Certo. Tem uma outra aqui em relação à inoculação microbiana, né? Inocular tanto em mix, né, utilizado na entrelinha, quanto no próprio café, fungos micorrízicos ou outros podem estimular essas enzimas? Sim, sim, sim. A inoculação, ela é muito benéfica, ela não vai estar estimulando a enzima em si, porque eu inoculei, então eu até brinquei, uma das primeiras conversas que eu tive com a Larissa, eu disse, você não vai aplicar 1 quilo de bactérias no solo, mas quando você faz inoculação com fungos micorrízicos para o próprio café, com bactérias promotoras de crescimento, bactérias fixadoras de nitrogênio lá nos adubos verdes, elas estimulam o crescimento dessas plantas. E como a planta ela é uma moduladora do que é depositado no solo, né? Então a planta, as raízes crescem, essas raízes vão exudando, e esses exudados, as folhas que caem, tudo isso vai estimulando a atividade microbiana e estimulando essas enzimas. Então, sim, a inoculação vai favorecer um aumento da atividade dessas enzimas no solo. Tem uma outra aqui em relação ao pH. Existe uma relação do pH, né, com a atividade desses micro-organismos no solo e das enzimas em si. Tem relação? Tem relação, sim. Essas enzimas, como eu falei, da fosfatase, elas é uma das enzimas mais sensíveis às mudanças de pH mesmo. Elas são bem sensíveis porque existem um pH ideal para a atividade delas. E essas enzimas todas do solo que a gente codifica, até mesmo a fosfatase, elas são favorecidas ao pH que a planta cresce. Então, quando nós aumentamos o pH, saímos daquele pH de 4, 4,5 e trazemos o pH para 5,5, 6, também vai estimular a atividade dessas enzimas, vai favorecer. Elas são sensíveis, sim, mas elas são muito responsivas aos pHs preferenciais para o crescimento das plantas. Obrigada, Aline. A gente já vai encaminhando para as últimas perguntas aqui, que a gente já está passando do tempo. Tem uma pergunta bacana que às vezes o pessoal que entrou depois não saiba, que a gente falou das duas enzimas, né? E a pergunta é por que foram selecionadas essas duas enzimas pela análise da qualidade biológica da Embrapa? Por que as duas, né? Uhum. Olhe, essas escolhas não foram fáceis, elas foram escolhas numéricas, porque não foi testada apenas, eles não pegaram duas enzimas, vamos ver. Não. Eles usaram vários indicadores, usaram mais de 30 indicadores e relacionaram esses indicadores com a produtividade e com os teores de matéria orgânica no solo, para fazer aquelas tabelinhas comparativas, né, onde vai ter o ganho da atividade da enzima, o ganho da produção, o ganho na matéria orgânica. Só que, repetiram em vários ambientes, em vários momentos, coletas no solo várias vezes, em várias profundidades, e eles foram vendo cada vez mais que, dentro daquelas 5 características sobre os indicadores, que essas enzimas, elas sempre estavam lá dando cheque nelas. Então, elas sempre foram muito responsivas, indicavam sempre ao aumento na produtividade, o aumento no teor de matéria orgânica. Elas foram sempre coerentes, sensíveis, replicáveis.
Então, a escolha foi... Então, imagine só que quando eles começaram com vários, né, com 30 indicadores, e você vai reduzindo. A ferramenta que você faz para essa redução é através de cálculos matemáticos, algoritmos, que vão te dando essa possibilidade de interpretação. Mas o principal fator que fez essa escolha é porque essas enzimas, elas são muito responsivas à ciclagem dos nutrientes, né, essa função tão importante do solo, mas elas também foram indicadoras do aumento da produtividade do solo. Então, quando a gente está definindo o que é qualidade do solo e está pensando que esse solo, para ter maior qualidade, ele precisa também ser muito produtivo, a escolha de variáveis que respondam a esse ganho, né, esse win-win, ganho-ganho, é muito importante, é muito interessante e facilita. Imagine só se a Embrapa estivesse vendendo a tecnologia que tivesse que analisar 30 variáveis. Tipo, impraticável, ficaria muito caro. E você ter duas variáveis facilita muito a interpretação, o valor da análise, a capacidade de responsiva. Então, é muito interessante você ter a possibilidade de ter poucos para responder muito. Certo, obrigada, Aline. Eu vou aproveitar até uma pergunta que teve aqui, antes de você comentar sobre o café, que é como que eu tiro as amostras para bioanálise em uma lavoura de café. Queria até que a gente comentasse essa questão, né? Que a gente falou muito ao longo da palestra, a Aline comentou sobre um exemplo de tabela da Embrapa, e aquela tabela foi aplicada para grãos, né, Aline? Sim. Então, eu queria só que você falasse um pouquinho para o pessoal em relação a isso, que vai ter diferença da região, né? Do tipo de solo. Então, o que está por vir aí para a Embrapa, eu acho bacana você comentar, porque o pessoal às vezes já fica, e agora, né? O que a gente faz? Tem esses indicadores, é importante a gente conhecer eles, né? Vai vir essas tabelas da Embrapa, mas é bacana a gente comentar como que está a situação e como que vai ser por região. Uhum. Então, o café, ele ainda está naquela expectativa que essas tabelas não estão prontas para ele hoje, nesse momento. A expectativa da Embrapa é estar lançando essas tabelas para o café, né, que vão indicar os índices de produtividade relativa e a atividade das enzimas para 2022, no máximo 2023. E eles já trazem a tecnologia como um todo. Então, eles vão dizer a profundidade de coleta, se tem que coletar a que distância da saia do café, a época que deve ser coletado, o tipo de solo. Hoje, a tecnologia BioAS, ela está especificamente para a região do Cerrado brasileiro, e para a produção de grãos. Quando o tipo de solo influencia, sim, porque o solo influencia no estoque de matéria orgânica. Então, a gente tem que se informar qual é a textura do solo. A partir da informação da textura do solo é que eles vão fazer aquele módulo de interpretação, porque esse módulo de interpretação é muito interessante, porque não é apenas um número que vem para você, ele vem a interpretação das funções, e essas funções elas vão variar conforme a região, porque não tem como você dizer que um solo arenoso, ele é igual a um solo argiloso. A gente tem que ter tratos diferentes para esses solos diferentes. Então, sim, esperamos que logo cheguem essas tabelas interpretativas para o café. Então, não tem café, não tem pastagem, não tem eucalipto, não tem cana. Então, são todas culturas muito importantes que precisam ter esse viés. E imagina o café, principalmente, porque essa tecnologia ela também vai servir como ferramenta para você mostrar que seu manejo está sustentável. E nada como um selo de sustentabilidade para mostrar o quanto seu produto é bom. E então, espero que logo, logo chegue. Isso mesmo, mas mesmo não tendo a tecnologia aqui, né, Aline, ainda, né, não ter chego essas tabelas, porque o que vai vir da Embrapa é a tabela e a forma de amostragem para a tecnologia, não significa que a gente não tem que ficar de olho nessa parte biológica do solo, e a gente quis até trazer esse tema aqui
para a gente já ir conhecendo, né, como que quais são essas enzimas, o que que a gente tem que olhar no solo, o que que a gente tem que ter atenção e quais as práticas, né, que favoreçam isso ou desfavoreçam. Então, a gente quis trazer esse tema, pessoal, muito por causa disso. E primeiro tem que agradecer a Aline, né, pela disponibilidade. E a ideia é que, com a liberação e o lançamento dessas tabelas, a gente volte aqui de novo para vir conversar com vocês, trazendo para o café específico, mas a gente achou muito importante já vir trazer esse viés, esse conhecimento, falar, ó, gente, vamos tentar entender o que, que é aqui, do tanto que esse índice é importante, né? A tendência é que ele se torne importante igual a uma análise química, uma análise física do solo, que ele se torne também um índice para agregar. Então, Aline, eu queria te agradecer pela participação aqui hoje, agradecer pela presença de todos vocês aqui, pessoal, essa hora, nesse frio, né, que a gente fala, que acaba dificultando mais, mas agradecer a presença de todos aqui para estar discutindo isso com a gente, trazendo dúvidas, trazendo perguntas, e queria deixar à disposição, Aline, para você deixar alguma mensagem, agradecer mais uma vez a sua participação, você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. A gente recebeu muitos elogios aqui, eu não consegui falar todos, mas a gente recebeu muitos elogios na caixinha de pergunta, que foi muito esclarecedora, que você está de parabéns pela palestra, e pode ficar à vontade, a fala é sua. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês a oportunidade, agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar falando com vocês, de estarem conversando, né, de ter esse público agora, e nesse frio, não é fácil, e de estar falando de algo que é tão importante e algo que é tão prazeroso para mim, né, porque como microbiologista do solo, a gente tem prazer em poder estar falando, e jogar essa sementinha da curiosidade em vocês, para compreender mais, tentar ver o seu solo, não só como aquele ambiente de suporte, mas sim como vivo, como um ambiente, né, como um grande macro-organismo, aquele grande trabalhador que sua, que está lá no sol, na chuva, no sereno, no frio, e está sempre ao seu auxílio, sempre influenciando positivamente nas suas práticas de manejo. Eu acho que a principal questão é você entender que o seu solo é um colaborador, um excelente colaborador, e que essas análises, a bioanálise do solo, a análise da qualidade do solo, conhecer a microbiologia do solo, ela é mais um passo do conhecimento. Não que vai deixar de fazer análise química, não que vai deixar de fazer análise física, mas é porque você vai conhecer mais um pedacinho do seu solo, mais histórias que esse solo tem a contar. Muito obrigada, Aline. Pessoal, bom descanso a todos e até mais. Tchau, gente. Bom descanso.